O perfeccionista como Deus ferido. A raiz oculta do burnout e o complexo de onipotência. Por que você nunca termina aquilo que começa? Porque mesmo quando você entrega algo, sente que não é suficiente? Por que a sensação de fracasso te persegue, mesmo quando os outros te elogiam? E por que no fundo você sente que precisa ser perfeito? Ou não vale a pena tentar? Se essas perguntas ecoam dentro de você, então talvez você não seja apenas perfeccionista. Talvez você esteja carregando algo muito mais profundo, a ferida do Deus que caiu, o complexo de onipotência disfarçado de autocrítica, a compulsão por controle mascarada de excelência. Bem-vindo ao canal A Sombra Coletiva. Hoje vamos descer ao subsolo psíquico do perfeccionismo patológico e expor sua raiz oculta, a fantasia inconsciente de onipotência, o medo arcaico da falibilidade humana e a recusa neurótica em aceitar os limites da própria existência. Este não é um vídeo sobre produtividade, é sobre a estrutura psíquica que te impede de viver. A ilusão do perfeccionista. Eu sou o que faço. Vamos começar pelo óbvio. O perfeccionista não quer fazer as coisas bem. Ele precisa fazer as coisas perfeitamente. E há uma diferença abissal entre esses dois impulsos. Fazer algo bem é uma escolha consciente, orientada por valores, pela qualidade do processo e pelo respeito ao próprio limite. Fazer algo perfeitamente é uma compulsão inconsciente, orientada pelo pânico de ser exposto como inadequado, como falso, como humano. O perfeccionista vive sob uma premissa mortífera. Eu sou o que produzo. Não eu produzo como expressão do que sou, mas eu só existo se minha produção for irrepreensível. Sua identidade não está ancorada no ser, mas no fazer. E mais, no fazer perfeito. Isso não é autoestima. É idolatria do ego. É a crença delirante de que você pode se tornar imune à crítica, ao erro, ao julgamento do outro, se apenas trabalhar o suficiente, se apenas controlar cada variável, se apenas se tornar impecável. Mas aqui está o paradoxo. O perfeccionista raramente produz. Ele procrastina. Ele revisa infinitamente. Ele sabota. Por quê? Porque entregar algo é expor-se. É admitir que aquilo que você fez é tudo o que você pôde fazer. É confrontar sua própria finitude. E o perfeccionista não aceita ser finito. O complexo de Deus, a fantasia de onipotência. Agora vamos ao núcleo da questão. O perfeccionismo não é humildade disfarçada. É arrogância reprimida. É megalomania envergonhada. Carl Jung descreveu o que chamamos de complexo de inflação do ego, um estado psíquico em que o indivíduo se identifica inconscientemente com arquétipos de perfeição, com o divino, com o absoluto. Ele não se vê como um ser humano tentando fazer o melhor possível. Ele se vê como alguém que deveria ser capaz de tudo. Alguém que não deveria errar. Alguém que, se falhasse, seria destruído. O perfeccionista carrega uma fantasia infantil de onipotência, uma crença arcaica, formada na infância, de que ele deve ser perfeito para ser amado. Ou mais, de que ele deve ser perfeito para simplesmente existir. Essa fantasia geralmente se origina em ambientes onde o amor era condicional, onde a aprovação dos pais dependia da performance, onde a criança aprendeu que errar significava ser rejeitada, humilhada ou abandonada. E então, para sobreviver psicologicamente, ela construiu uma defesa. Se eu for perfeito, estarei seguro. Se eu controlar tudo, nada de ruim acontecerá. Mas essa defesa se torna uma prisão, porque a vida não pode ser controlada, e o ser humano não pode ser perfeito. O perfeccionista, então, não é alguém que se esforça demais. É alguém que se recusa a ser humano. Ele vive em uma revolta ontológica contra sua própria condição. Ele quer ser Deus, mas um Deus ferido, exausto, que nunca consegue alcançar o impossível que ele mesmo exige de si. E essa ferida, ela se chama burnout. Ela se chama colapso. Ela se chama paralisia. O medo arcaico. Ser visto como imperfeito é ser aniquilado. Vamos mais fundo. O perfeccionista não tem medo de errar. Ele tem medo de ser visto errando.
Há uma diferença crucial aqui. O erro em si não é o problema. O problema é a exposição. É o olhar do outro. É a possibilidade de ser julgado, desmascarado, revelado como inadequado. Freud diria que estamos falando de um superego tirano, uma instância psíquica que internalizou as vozes críticas e punitivas das figuras parentais e que agora atua como um juiz implacável. Para o perfeccionista, essa voz interior não diz, você cometeu um erro. Ela diz, você é um erro. E essa voz não permite apelação. Mas há algo ainda mais profundo operando aqui. O perfeccionismo não é apenas um problema de autocrítica, é um problema de identidade. O perfeccionista não desenvolveu um senso sólido de self. Ele não sabe quem ele é independentemente do que ele faz. Sua identidade é inteiramente relacional, inteiramente dependente do reconhecimento externo. E por isso o fracasso, mesmo o menor, mesmo o mais insignificante, não é vivido como um evento pontual. É vivido como uma ameaça existencial. Como se o erro não fosse uma ação, mas uma revelação. Como se, ao falhar, ele finalmente fosse exposto como aquilo que sempre temeu ser. Insuficiente, imerecedor, vazio. Esse medo não é racional, é arcaico. É um terror infantil que nunca foi processado, nunca foi integrado. E por isso ele governa a vida adulta do perfeccionista como um fantasma invisível. O perfeccionista não procrastina porque é preguiçoso. Ele procrastina porque a possibilidade de expor sua imperfeição é tão aterrorizante que a paralisia se torna a única defesa possível. Não fazer nada é mais seguro do que fazer algo e ser julgado. E aqui chegamos a uma encruzilhada crucial. Se o perfeccionismo é uma defesa, então contra o que exatamente o perfeccionista está se defendendo? Qual é a verdade insuportável que ele não consegue aceitar? A resposta é simples, mas devastadora. Ele está se defendendo contra a própria humanidade, contra a vulnerabilidade, contra a dependência, contra a possibilidade de ser amado não pelo que faz, mas pelo que é. Isso nos leva ao coração sombrio do problema. O perfeccionista não acredita que possa ser amado como é. No próximo bloco, vamos explorar como essa ferida se manifesta no corpo, na mente e no espírito. E por que o burnout não é apenas exaustão física, mas colapso existencial. O burnout como colapso existencial. Quando o Deus ferido desmorona, burnout não é cansaço, é falência de sentido. Vamos esclarecer algo fundamental. Burnout não é simplesmente estar cansado. Não é uma questão de tirar férias ou descansar mais. Burnout é o colapso total do sistema de significado que sustentava sua existência. É o momento em que o perfeccionista percebe, nem sempre conscientemente, que o pacto que ele fez consigo mesmo falhou. O pacto era: se eu me sacrificar o suficiente, se eu trabalhar duro o bastante, se eu controlar cada detalhe, então serei recompensado. Serei reconhecido, serei amado, estarei seguro. Mas o burnout revela a verdade brutal. O sacrifício nunca é suficiente. O reconhecimento nunca satisfaz. O controle é uma ilusão. E a segurança que você buscava nunca existiu. O psicanalista Donald Winnicott falava do falso self, uma estrutura psíquica construída para atender às expectativas externas, para ser aquilo que os outros precisam que você seja. O perfeccionista vive inteiramente no falso self. Ele não sabe quem ele é quando não está performando. Ele não sabe como existir fora do papel de aquele que nunca falha. E o burnout é o momento em que o falso self desmorona. É quando a máscara racha. É quando o corpo diz não mais e a mente simplesmente apaga. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O burnout não é o problema. O burnout é o sintoma. É o grito desesperado de um self verdadeiro que foi silenciado, reprimido, negado durante anos, décadas. É a psique dizendo: você não pode continuar vivendo assim. Algo precisa morrer para que você possa viver. A tirania do dever. Quando ter que substitui querer. O perfeccionista vive sob a tirania do dever. Sua vida é governada por uma lista interminável de obrigações autoimpostas. Eu devo ser produtivo,
Eu devo impressionar. Eu devo provar meu valor. Eu devo estar sempre no controle. Mas quando foi a última vez que você se perguntou: o que eu realmente quero? Não o que você acha que deveria querer. Não o que os outros esperam que você queira. Mas o que você, no fundo do seu ser, genuinamente deseja. A maioria dos perfeccionistas não consegue responder a essa pergunta, porque o desejo verdadeiro foi enterrado sob camadas de expectativas, de medo, de vergonha. O desejo foi substituído pela obrigação, e a vida se tornou uma performance interminável. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, que a ausência de um propósito predeterminado nos força a criar nosso próprio sentido. Mas o perfeccionista não quer liberdade. Liberdade é aterrorizante. Liberdade significa responsabilidade, significa escolha, significa a possibilidade de errar. Então, em vez de escolher, o perfeccionista se esconde atrás do dever. Ele terceiriza sua vida para um sistema de regras rígidas, para padrões externos, para a aprovação do outro. E assim, ele nunca precisa confrontar a pergunta mais assustadora de todas. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, se ninguém estivesse me julgando, o que eu faria? Essa pergunta é terrível, porque revela o vazio. Revela que, talvez, você não saiba quem você é. Revela que você passou tanto tempo sendo aquilo que deveria ser que esqueceu como ser simplesmente você. E é por isso que o burnout não pode ser resolvido com mais produtividade, com melhores técnicas de gestão de tempo, com otimização. Porque o problema não é de eficiência, é de autenticidade, é de estar vivendo a vida errada. O mito de Ícaro, a queda do Deus ferido. Há um mito grego que captura perfeitamente a dinâmica do perfeccionista, o mito de Ícaro. Ícaro, filho de Dédalo, recebeu asas de cera e penas para escapar do labirinto de Creta. Seu pai o avisou: não voe muito baixo, ou as ondas vão molhar suas asas. Não voe muito alto, ou o sol vai derreter a cera. Mas Ícaro, embriagado pela liberdade e pela euforia do voo, ignorou o aviso. Ele voou cada vez mais alto, cada vez mais perto do sol, até que as asas derreteram e ele caiu no mar, afogando-se. O perfeccionista é Ícaro. Ele não aceita o meio termo. Ele não aceita voar na altura certa. Para ele, ou ele voa mais alto que qualquer um, ou ele não voa. Ou ele é excepcional, ou ele é nada. Mas aqui está a parte importante. Ícaro não caiu porque voou alto demais. Ele caiu porque se identificou com o sol. Ele acreditou que poderia ser como os deuses. Ele confundiu sua capacidade humana com onipotência divina. E é exatamente isso que o perfeccionista faz. Ele se identifica com o ideal impossível. Ele não quer ser um bom escritor. Ele quer ser o melhor escritor. Ele não quer fazer um bom trabalho. Ele quer fazer um trabalho impecável. Ele não quer ser admirado. Ele quer ser infalível. E essa identificação com o impossível é o que garante sua queda. Jung chamava isso de inflação do ego. Quando o ego consciente se identifica com um conteúdo arquetípico, com algo maior do que ele mesmo. E o resultado é sempre o mesmo: colapso. Porque o ego humano não pode sustentar a energia do arquétipo, não pode carregar o peso do divino. O perfeccionista tenta ser Deus, e então ele queima, literalmente. Burnout. A sombra do perfeccionista. Preguiça, caos e autodesprezo. Agora vamos falar da sombra do perfeccionista. Porque onde há luz excessiva, há escuridão proporcional. O perfeccionista projeta uma imagem de disciplina, de controle, de excelência. Mas por trás dessa fachada, há caos, há procrastinação, há autossabotagem, há, muitas vezes, uma preguiça profunda que ele nega violentamente. Por quê? Porque a sombra é o oposto reprimido da persona. Se a persona do perfeccionista é aquele que sempre entrega, que nunca falha, que está sempre no controle, então sua sombra é aquele que desiste, que falha constantemente,
que está sempre à beira do colapso. E essa sombra não pode ser reconhecida, porque reconhecê-la seria admitir a verdade insuportável. Eu não sou perfeito, eu sou humano, eu sou falho. Então, o que acontece? A sombra age, ela sabota, ela faz você procrastinar no último minuto. Ela faz você adoecer antes de uma apresentação importante. Ela faz você esquecer compromissos, perder prazos, destruir relacionamentos. E cada vez que isso acontece, o perfeccionista não pensa: "Ah, minha sombra está agindo porque estou reprimindo minha humanidade." Ele pensa: "Eu sou um lixo, eu sou um fracasso, eu não presto." E assim, o ciclo continua. Mais perfeccionismo para compensar o fracasso. Mais controle para evitar o caos. Mais inflação para negar a sombra. Mas a sombra não desaparece. Ela só fica mais forte. E, eventualmente, ela toma conta. E quando isso acontece, o perfeccionista não colapsa gradualmente. Ele desmorona. De uma vez. Completamente. Então, o que fazer? Como sair dessa prisão? A resposta não está em trabalhar melhor ou em ser menos crítico consigo mesmo. A resposta está em algo muito mais radical. Aceitar que você nunca será perfeito. Aceitar que você é humano. Aceitar que você pode errar e ainda assim merecer existir. No próximo bloco, vamos explorar o processo de desidentificação da fantasia de onipotência e o caminho doloroso, mas libertador, de retornar à sua própria humanidade. A descida do Olimpo. Desidentificação e o retorno à humanidade. O caminho da individuação. Matar o Deus interior. Se o perfeccionismo é uma identificação com o divino, então a cura começa com um ato de humildade radical. Matar o Deus interior. Não estamos falando de autossabotagem ou de mediocridade intencional. Estamos falando de algo muito mais profundo. Renunciar à fantasia de onipotência. Abandonar a crença delirante de que você pode, ou deve, transcender sua condição humana. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual o ego consciente se separa das identificações arquetípicas e se torna aquilo que realmente é, limitado, falho, mas autêntico. A individuação não é sobre se tornar melhor, é sobre se tornar real. E isso exige uma morte simbólica. A morte do eu ideal. A morte da imagem grandiosa que você construiu de si mesmo. A morte da necessidade de ser especial, de ser excepcional, de ser irrepreensível. O perfeccionista resiste a essa morte com todas as forças, porque para ele, aceitar a imperfeição não é apenas difícil, é existencialmente ameaçador. É como se, ao admitir que não pode ser perfeito, ele estivesse admitindo que não pode existir. Mas aqui está a verdade paradoxal. É só quando você aceita que não precisa ser perfeito que você finalmente se torna livre para ser quem você é. Isso não acontece de uma vez. É um processo lento, doloroso, de desidentificação. É olhar para o espelho e reconhecer: eu não sou o que eu produzo. Eu não sou minhas conquistas. Eu não sou a imagem que projeto. Eu sou apenas eu. E isso precisa ser suficiente. A aceitação do limite. O bom suficiente como ato revolucionário. Winnicott, o psicanalista britânico, introduziu um conceito que é revolucionário para o perfeccionista: a mãe suficientemente boa. Ele argumentava que uma mãe perfeita, se existisse, seria prejudicial ao desenvolvimento da criança, porque a criança precisa aprender a lidar com a frustração, com a falha, com a imperfeição. A mãe suficientemente boa não é aquela que nunca falha. É aquela que falha de forma tolerável, que comete erros, mas ainda assim permanece presente, amorosa, consistente. Agora aplique isso a você mesmo. O que seria um eu suficientemente bom? Não um eu perfeito. Não um eu imaculado. Mas um eu que faz o melhor possível dentro de seus limites. Um eu que erra, mas aprende. Um eu que falha, mas continua. Um eu que é humano. Para o perfeccionista,
Essa ideia é intolerável, porque suficientemente bom soa como mediocridade, soa como desistência, soa como fracasso, mas não é. Suficientemente bom é o reconhecimento corajoso de que você tem limites, que você não pode controlar tudo, que você não precisa ser excepcional para merecer amor, respeito ou simplesmente existir. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Quando você para de tentar ser perfeito, você finalmente se torna produtivo. Não porque você está trabalhando mais, mas porque você para de se sabotar. Você para de procrastinar por medo. Você para de revisar infinitamente. Você entrega. Você age. Você vive. O bom suficiente não é o fim da excelência, é o começo da liberdade. Vulnerabilidade como força. Expor a ferida. Agora chegamos ao ponto mais difícil de todos: a vulnerabilidade. O perfeccionista construiu sua vida inteira ao redor da negação da vulnerabilidade. Ele não pode mostrar fraqueza. Ele não pode pedir ajuda. Ele não pode admitir que não sabe, porque vulnerabilidade para ele é equivalente à aniquilação. Mas Brené Brown, pesquisadora sobre vulnerabilidade e vergonha, demonstrou algo crucial em seus estudos. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É a disposição de ser visto como você realmente é, sem máscaras, sem defesas, sem garantias de que será aceito. E essa é a única coisa que o perfeccionista não consegue fazer. Ele pode trabalhar 16 horas por dia. Ele pode entregar projetos impecáveis. Ele pode impressionar todos ao seu redor. Mas ele não consegue dizer: eu não sei, eu preciso de ajuda, eu estou com medo. Por quê? Porque essas palavras destroem a fantasia. Elas revelam que ele não é Deus, que ele é humano, que ele tem limites, dúvidas, feridas. E, no entanto, é exatamente essa admissão que liberta. Quando você finalmente se permite ser vulnerável, algo mágico acontece. Você descobre que as pessoas não te amam porque você é perfeito. Elas te amam apesar, ou talvez por causa da sua imperfeição. Elas se identificam com suas lutas. Elas se conectam com sua humanidade. O perfeccionista passa a vida inteira tentando ganhar amor através da perfeição. Mas o amor verdadeiro só é possível através da vulnerabilidade. Porque você só pode ser amado pelo que você realmente é, quando você se permite ser visto como você realmente é. E isso significa expor a ferida. Significa dizer: eu não sou invencível. Eu não sou infalível. Eu sou apenas um ser humano tentando fazer o melhor que posso. E às vezes, meu melhor não é suficiente. E eu preciso que isso seja aceitável. O luto necessário. Enterrar o eu que você nunca foi. Há um luto que o perfeccionista precisa atravessar. Um luto estranho, porque não é pela perda de algo que ele teve. É pela perda de algo que ele nunca teve e nunca terá. A versão idealizada de si mesmo. Durante anos, talvez décadas, você carregou uma imagem do eu perfeito. O eu que nunca erra. O eu que sempre tem a resposta certa. O eu que controla tudo. O eu que impressiona todo mundo. O eu que é especial. E agora você precisa enterrar esse eu, porque ele nunca existiu. Era uma fantasia, uma defesa, um escudo contra a vulnerabilidade e o medo de não ser suficiente. Mas aqui está o problema. Você investiu tanto nesse eu ideal que ele se tornou parte da sua identidade. Desistir dele parece desistir de você mesmo. Parece morte. E, de certa forma, é a morte do ego inflado. É a morte da grandiosa autoimagem. É a morte da necessidade neurótica de ser mais do que humano. Mas toda morte verdadeira é seguida de renascimento. E do outro lado desse luto, há algo esperando por você. O seu eu verdadeiro. Não o eu perfeito. Não o eu idealizado. Mas o eu real. O eu que erra, que duvida, que falha, que tenta novamente. O eu que é vulnerável, limitado, mas genuíno. Esse eu não precisa ser perfeito para existir. Ele existe simplesmente porque é. E reconhecer isso, realmente reconhecer, é o ato mais libertador que você pode realizar. Então, como você vive depois dessa morte? Como você reconstrói uma vida que não é baseada na performance,
no controle, na necessidade de aprovação constante? No próximo bloco, vamos explorar as práticas concretas de reintegração, como desenvolver uma relação saudável com o trabalho, com o erro e consigo mesmo. Como aprender a existir sem precisar provar nada. Práticas de reintegração. Reconstruindo uma vida autêntica. Redefinindo o fracasso. Erro como informação, não como identidade. A primeira prática de reintegração é simples, mas brutal. Você precisa aprender a falhar. Não aprender com o fracasso de forma motivacional, mas literalmente treinar seu sistema nervoso para tolerar o erro sem colapsar. O perfeccionista vive em um mundo binário, sucesso ou aniquilação. Cada erro é visto como catástrofe, cada falha como confirmação de sua inadequação. Mas o erro não revela sua essência, é apenas informação. É feedback, o universo dizendo, esse caminho não funcionou. Carol Dweck diferencia entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A fixa acredita que capacidade é imutável. A de crescimento entende que competência é construída por prática, erro e ajuste. O perfeccionista vive preso na mentalidade fixa. Para ele, errar prova que nunca deveria ter tentado. Como sair disso? Exposição gradual. Criar situações seguras onde errar não seja devastador. Queimar uma receita, perder um jogo, escrever algo ruim e publicar, fazer uma pergunta estúpida. O objetivo não é acertar, mas ensinar ao cérebro: errei, e o mundo não acabou. Ainda existo, ainda mereço estar aqui. Cada erro tolerado enfraquece a armadura do perfeccionismo, até que ela desmorona, e você descobre que não precisava dela. Trabalho como expressão, não como validação. A segunda prática é redefinir sua relação com o trabalho. Para o perfeccionista, trabalho é validação, prova de valor e existência. Sob esse peso, cada projeto vira julgamento, cada entrega um veredicto. Assim, ele paralisa, porque nenhum trabalho humano sustenta esse fardo. Reintegrar-se exige trabalhar por razões intrínsecas, não por aprovação. Criar porque quer criar. Mihaly Csikszentmihalyi estudou o flow, estado de imersão total onde o fazer é a própria recompensa. Flow só ocorre quando não há autoavaliação constante. Mas o perfeccionista vive preso em sua mente crítica, incapaz de presença. Cultivar flow é praticar o processo pelo processo. Escrever sem pensar em publicar. Desenhar sem pensar em mostrar. No início, sua mente vai gritar: qual o sentido? O sentido é o próprio ato. Criar é suficiente. O perfeccionista precisa aprender que não deve justificar sua existência pela produção. Você tem permissão para simplesmente ser. Cultivando autocompaixão, tratando-se como humano. A terceira prática, e talvez a mais difícil, é a autocompaixão. Kristin Neff define-a por 3 pilares: gentileza consigo mesmo, senso de humanidade comum e mindfulness. O perfeccionista falha em todos. É cruel consigo, acredita ser o único imperfeito e se identifica com pensamentos autodepreciativos como verdades absolutas. Mas autocompaixão não é indulgência. É reconhecer o esforço mesmo quando o resultado falha. É tratar-se com o respeito que você daria a um amigo. Quando perceber autocrítica, pause. Coloque a mão no coração e pergunte: o que eu diria a um amigo nessa situação? Você não chamaria um amigo de fracasso, diria: você tentou, está tudo bem. Agora diga isso a si mesmo. Vai parecer falso no início, porque você não acredita, mas compaixão é prática, não emoção. É uma habilidade que cresce com repetição, estabelecendo limites. O não como ato de autocuidado. A quarta prática é aprender a dizer não. O perfeccionista raramente tem limites. Diz sim a tudo, assume demais, vive exausto. Dizer não equivale a decepcionar, e decepcionar é intolerável. Mas dizer não não é egoísmo, é preservação. É reconhecer que sua energia é finita. Dizer sim quando quer dizer não, não é bondade, é falsidade. Para desenvolver limites, comece pequeno.
Recuse convites que não deseja. Diga não, obrigado, a pedidos que drenam sua energia. Sinta a culpa e deixe-a passar sem agir sobre ela. Redefina o que é ser uma boa pessoa. Não é quem nunca decepciona, mas quem é autêntico e respeita seus próprios limites. Aceitar limitações não é fraqueza, é sanidade, é humanidade. Essas práticas, reaprender o erro, redefinir o trabalho, cultivar autocompaixão e estabelecer limites, não são técnicas de produtividade, mas práticas de existência. São maneiras de devolver a você o direito de ser humano. No bloco final, veremos o que surge depois do perfeccionismo. O que acontece quando você finalmente larga o fardo da onipotência e descobre que ser imperfeito é, afinal, o que te torna real. A vida pós-perfeccionismo. Habitar a própria humanidade. O paradoxo da excelência. Você só melhora quando para de tentar ser perfeito. O perfeccionista nunca entende este paradoxo. Só se alcança a excelência quando se abandona a busca pela perfeição. A perfeição paralisa, impede de começar, experimentar, errar e aprender. Mantém você preso num ciclo de revisão e procrastinação. A excelência nasce da repetição imperfeita, de 1000 tentativas falhas e ajustes constantes. Os mestres não erram menos, erram mais e continuam. Picasso criou mais de 50.000 obras, a maioria esquecível. Mas sem elas, não existiriam as obras-primas. Stephen King escreveu dezenas de livros, alguns geniais, outros apenas bons, e seguiu escrevendo. O perfeccionista acredita que os mestres têm um dom. A verdade, eles têm tolerância ao erro. Sabem produzir algo ruim sem desmoronar. Têm coragem de serem vistos em sua imperfeição. E é isso que você precisa desenvolver. Não perfeição, mas resiliência. A capacidade de falhar e tentar de novo, de produzir algo medíocre e continuar. No fim, não é talento que separa quem realiza de quem desiste, e sim a disposição de continuar mesmo sem estar pronto. Relacionamentos autênticos. Ser amado pelo que você é, não pelo que você faz. Ao abandonar o perfeccionismo, seus relacionamentos mudam, tornam-se reais. O perfeccionista vive trocas disfarçadas de amor. Oferece performance e espera a aprovação. Mas isso é negociação, não intimidade. Intimidade surge quando você se permite ser visto em vulnerabilidade. Quando não tenta impressionar nem provar nada. E sim, algumas pessoas vão embora. Elas amavam sua utilidade, não você. Isso dói, mas liberta. Porque as que ficam são as que realmente te veem e te amam, incluindo suas falhas. O perfeccionista só conhece o amor condicional. Eu te amo porque você é útil. O amor verdadeiro diz: eu te amo porque você existe. E quando alguém te ama sem que você precise merecer, algo em você se cura. A velha ferida: sou amado apenas se for perfeito. Encontra sua resposta: sou amado mesmo quando erro. Isso não elimina consequências, mas liberta sua dignidade do desempenho, encontrando sentido além da performance. Quem você é quando não produz? A pergunta mais temida pelo perfeccionista é: quem sou eu quando não estou produzindo? Sem conquistas e títulos, o que sobra? O perfeccionismo mascarava um vazio, uma identidade construída apenas pela performance. Descobrir-se exige experiência, não raciocínio. Pergunte-se: quem sou quando ninguém observa? O que faço só por alegria, não por validação? No início, muitos percebem: não sei. Passaram tanto tempo tentando ser o que deveriam que esqueceram o que desejavam. Por isso, a vida pós-perfeccionismo começa desorientada.